Olá! Nesta videoaula eu vou mostrar para vocês a relação que existe entre o trinômio quadrado perfeito, que é essa expressão aqui, o produto notável, essa outra expressão, a equação do segundo grau, que é essa equação aqui, e também a fórmula de Bhaskara. Bem, eu sou o professor Carlos Opelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Então, vejamos essas relações. Então, primeiramente, vejamos o que é um trinômio quadrado perfeito. Para isso, eu vou partir da seguinte situação. Como é que nós calculamos a área de um quadrado de lado x? Que eu vou chamar essa área de A maiúsculo Q minúsculo. Nós temos lá na geometria plana que a área de um quadrado é o lado vezes o lado. Ou na forma de potência, é o lado ao quadrado. Aqui eu desenho um quadrado e lado x. Então, os quatro lados têm medida valendo x. X à esquerda, aqui em cima, aqui embaixo e aqui à direita. Então, para calcular essa área, a área ela representa a medida da superfície de uma figura plana. Então, a área do quadrado é x vezes x, ou seja, lado vezes lado, que é x ao quadrado. Então, vou colocar aqui a medida da área, x ao quadrado. Se for dado o lado aqui em centímetros, então aqui eu vou ter centímetro ao quadrado. Se for dado em metro, metro ao quadrado. Em quilômetro, quilômetro ao quadrado. E assim por diante. Agora, se aumentarmos o lado x em b unidades, qual será a área do novo quadrado? Que eu vou chamar de A maiúsculo, Q maiúsculo. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui o quadrado original, peguei esse quadrado, estou aumentando o lado dele em b unidade. Então, aumentei aqui b unidade. Então, vou ter esse lado de cima, x mais b. Para manter um quadrado, eu tenho que aumentar o lado de cá também, o lado esquerdo aqui, ó. Então, vou ficar com x mais b, aumentei b unidade. Quando eu fiz isso, automaticamente aumentei o lado de baixo aqui também em b unidades, então vou ficar com x mais b. E o lado direito aqui também, b unidade, então vou ficar com o lado direito x mais b. Então aqui eu tenho o quadrado de lado x mais b. X mais b, x mais b e x mais b. Como é que nós calculamos a área desse quadrado? É o lado vezes o lado, então x mais b vezes x mais b. E na forma de potência, x mais b ao quadrado. Observe aqui nessa figura, que quando eu fiz isso, eu dividi essa figura em quatro partes. Ó. Uma aqui, outra aqui, aqui e aqui. E aqui eu tenho o quadrado original, aqui eu tenho um retângulo de lado x e b, a área dele é x vezes b. Aqui eu tenho um outro, aqui um retângulo, né? Aqui outro retângulo de lado x e b, a área é x vezes b. E aqui no cantinho eu tenho um quadrado de lado b por b, e a área é b ao quadrado. Então, se eu pegar a área desse quadrado, mais a área desses dois retângulos, mais essa área aqui, eu vou ter a área do quadrado grande. Então, a área do quadrado, né? Ele é igual a x ao quadrado, mais duas vezes x vezes b, que são as áreas desses retângulos, mais o b ao quadrado, que é a área desse quadradinho aqui. Beleza? Então, nós vamos analisar um pouquinho essa área aqui. Então, a área do quadrado é lado vezes lado, x mais b vezes x mais b, que é igual a x mais b ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais 2xb mais b ao quadrado. Aqui nós temos três expressões aqui representando a área. Tá? Essa expressão aqui ela tem três termos, o x ao quadrado, o 2xb e o b ao quadrado. Essa expressão nós chamamos de TQP. O que é TQP? É um trinômio quadrado perfeito. Trinômio porque tem três termos. Quadrado perfeito. Quadrado perfeito porque representa a área de um quadrado de lado x mais b. Então, é isso que é um trinômio quadrado perfeito. Aqui eu tenho esse trinômio quadrado perfeito na forma de produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos. E aqui eu tenho esse trinômio quadrado perfeito fatorado, x mais b vezes x mais b. Se eu pegar essa expressão aqui, ó, x mais b vezes x mais b, eu vou pegar o x e multiplicar por x mais b, então eu vou ficar com x ao quadrado vezes xb. Pegar o b vezes o x e vezes o b. Então, vou ficar com bx e b ao quadrado. Então, vou ter x ao quadrado mais 2xb, xb, xb, tá aqui, só mudando a ordem, e o b ao quadrado está aqui. Partindo desse produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos, nós podemos desenvolver esse produto da seguinte maneira, que é esse trinômio quadrado perfeito. É o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, x vezes o segundo, o b, mais o quadrado do segundo termo. Isso sempre vai acontecer quando eu tiver uma expressão dessa forma. Quando eu desenvolver, eu já posso usar essa notação aqui, ó, usar essa expressão aqui.
quadrado do primeiro termo, que é o x, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, xb, mais o segundo termo ao quadrado. Bem, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, e tem aqui essa expressão que é um binômio, que aqui eu tenho dois termos, x ao quadrado mais 2xb. Observe que esse binômio são os dois primeiros termos desse trinômio quadrado perfeito. Eu quero pegar esse binômio e transformar num trinômio quadrado perfeito. Para eu transformar num trinômio, eu tenho que juntar mais um termo aqui, ó. Tem que somar mais alguma coisa aqui para transformar num trinômio. Só que eu quero um trinômio quadrado perfeito. Não é qualquer valor, ok? Não é qualquer valor que eu acrescento aqui e transformo num trinômio quadrado perfeito. Então, qual é o valor que eu vou ter que acrescentar aqui? Observando aqui no nosso trinômio quadrado perfeito, eu tenho que acrescentar o b ao quadrado. Simples, né? Então, eu acrescentando aqui o b ao quadrado, e eu transformo essa expressão aqui, ó, esse binômio, no trinômio quadrado perfeito. Mas como é que eu faço para descobrir que é o b ao quadrado? Aqui eu já tinha ele. Então, como é que eu vou fazer para descobrir? É o que eu vou mostrar para vocês agora. Bem, aqui eu tenho o trinômio quadrado perfeito, né? X ao quadrado mais 2xb mais b ao quadrado. Para eu obter esse trinômio quadrado perfeito partindo do binômio, é bem simples. Eu vou pegar aqui, ó, o segundo membro, que é 2xb. Observe que nesse segundo membro eu tenho o x que está relacionado com o primeiro membro e o b que está relacionado com o segundo membro. Só que aqui é o b ao quadrado e aqui é o x ao quadrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou eliminar esse x aqui, eu vou tirar o x, vai sobrar quem? 2b. Eu vou pegar o 2b e vou dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então vai sobrar quem? O b. Ó, eliminando aqui. Vou pegar o b e vou elevar ele ao quadrado. Então, vou ter o b ao quadrado. Observe que ele é o terceiro membro aqui do nosso trinômio quadrado perfeito. Então aqui nós temos o nosso trinômio quadrado perfeito. X ao quadrado mais 2xb mais b ao quadrado. Agora vejamos como nós fazemos para obter o produto notável x mais b ao quadrado partindo do trinômio quadrado perfeito. Que é esse produto notável aqui. Também é bem simples, pessoal. Olha, eu vou pegar o primeiro membro aqui do trinômio quadrado perfeito, que é x ao quadrado, vou extrair a raiz quadrada dele. Vou pegar o terceiro membro, que é o b ao quadrado, também vou extrair a raiz quadrada dele. Vou juntar esses dois aqui com o sinal de mais, que é o sinal do segundo membro. Vou colocar entre parênteses e vou elevar ao quadrado. Aplicando as propriedades de radiciação, x ao quadrado, raiz quadrada disso daqui, esse símbolo que é o radical, né? Vai sobrar quem? Vai sobrar aqui para nós o x. Mesma coisa aqui, ó. Raiz quadrada de b ao quadrado, aplicando as propriedades de radiciação. Vou eliminar esse radical aqui. E esse expoente, vai sobrar quem? O b. Então eu tenho, entre parênteses, x mais b elevado ao quadrado, que é o nosso produto notável. Está aqui. Agora vejamos o que tem a ver esse trinômio quadrado perfeito com a fórmula de Bhaskara. Bem, a fórmula de Bhaskara é empregada aqui para resolver uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau é essa daqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o a, o b e o c, eles pertencem aos números reais e o a ele tem que ser diferente de zero. E o x, que aparece aqui e aqui, nós damos o nome de variável. A equação do segundo grau, ela tem um sinal de igual aqui e a esquerda aqui nós chamamos de primeiro membro, a direita o segundo membro. Observe que o segundo membro é igual a zero. Então, resolver a equação do segundo grau é encontrar valores para x que substituir aqui e feito essas operações, resulta em zero. Encontrar a solução da equação é encontrar as raízes dessa equação. E uma das maneiras de se encontrar as raízes dessa equação é utilizando esta fórmula aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Essa expressão que está aqui dentro, no radicando, nós simbolizamos com a letra grega delta, ele é chamado de discriminante. Essa fórmula aqui no Brasil, lá por volta do ano 1960, começou a ser atribuída a um matemático indiano chamado Bhaskara, Bhaskara II no caso, que viveu no século XII, de 1114 a 1185. Ele é segundo porque existe um outro Bhaskara, que era o Bhaskara I, que viveu lá no século VI. Só que não foi o Bhaskara que desenvolveu essa fórmula aqui. Essa fórmula já tem relatos na história, em textos babilônicos, há mais de 4.000 anos, que existia uma fórmula parecida, não é igual a essa daqui,
mas que resolvia-se uma equação de segundo grau. O método utilizado por Bhaskara é em homenagem a um outro matemático, foi desenvolvido por um outro matemático também indiano, o Siridhara, que viveu de 870 a 930, no século IX e século X. Aqui nós vamos agora descobrir como é que chegamos nessa equação aqui, utilizando a equação do segundo grau. Certo? Como é que eu encontro essa forma aqui, utilizando a equação do segundo grau? É onde nós vamos ver aqui a aplicação do nosso trinômio quadrado perfeito. Então, nosso objetivo é, partindo dessa equação do segundo grau, chegar nessa fórmula aqui, que é chamada de fórmula de Bhaskara. Então, o primeiro passo é pegar na equação, no primeiro membro, e isolar os termos que têm a variável x. Então, eu fiquei com ax ao quadrado mais bx. Ou seja, eu vou subtrair o c dos dois lados. Subtrair c aqui e subtrair c do lado direito. O próximo passo é multiplicar toda essa equação aqui por 1 dividido por a. Lembrando que o a é diferente de zero, né? Isso aqui na nossa definição. Quando eu multiplico toda a equação por 1 sobre a, significa que eu vou pegar cada termo desse daqui e multiplicar por 1 sobre a. A vezes 1 sobre a vai sobrar apenas o 1 aqui na frente do x ao quadrado. Então não preciso representar ele. Então vou pegar b vezes 1 dividido por a, então vou ficar com b dividido por a que multiplica x. Do lado direito, menos c vezes 1 sobre a, vai ficar menos c dividido por a. Próximo passo é agora que nós vamos utilizar o nosso trinômio quadrado perfeito. Aqui eu tenho um binômio do lado esquerdo e eu vou transformar isso daqui num trinômio. De que maneira? Eu pego o segundo membro aqui, ó, elimina a variável x aqui, fiquei com b dividido por a. Divido b dividido por a por 2, então vou ficar com b dividido por 2a. Deixa eu colocar uma divisão aqui. Então, b dividido por 2a. E eu elevo ao quadrado. Então, se eu acrescentei esse termo aqui do lado esquerdo, eu tenho que acrescentar do lado direito também para manter a igualdade. Então, fiquei com b dividido por 2a elevado ao quadrado. Desenvolvendo essa potência aqui, ó, é potência de um quociente, então eu vou ficar com b ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, 4 e a ao quadrado. Então, fiquei com x ao quadrado mais b dividido por ax mais b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. Igual a menos c dividido por a mais b ao quadrado dividido por 4a. O próximo passo é transformar esse trinômio quadrado perfeito que eu tenho aqui, deixa eu até destacar ele aqui, né? Então, esse daqui é um trinômio quadrado perfeito. Eu vou transformar esse trinômio quadrado perfeito neste produto notável aqui, ó. De que maneira? Extrai a raiz quadrada do primeiro termo, x ao quadrado, raiz quadrada dele vai dar x. Extrai a raiz quadrada desse daqui, vai dar b ao quadrado, extraindo a raiz quadrada vai dar b. 4 ao quadrado, extraindo a raiz quadrada, vai dar 2a. Aqui do lado direito, o que eu fiz? Eu troquei o b ao quadrado dividido por 4 ao quadrado com menos c dividido por a. E achei o mínimo aqui. E 4a vai dar 4 ao quadrado, vai dar 4 ao quadrado. Peguei 4 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, vai sobrar b ao quadrado. 4 ao quadrado dividido por a, vai sobrar 4a, que multiplica o c. Então, fiquei com menos 4ac. Do lado esquerdo, agora, o que eu tenho? Eu tenho que isolar o x. Nós precisamos isolar o x aqui. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu extraí a raiz quadrada do primeiro membro e extraí a raiz quadrada do segundo membro. Aqui, o que eu tenho? Ele está dizendo qual é o número, ó, que elevado ao quadrado vai dar esse valor aqui. Então, eu tenho um número positivo ou um número negativo que vai satisfazer essa condição. Para eu encontrar, o que eu tenho que fazer? Extrair a raiz quadrada do lado esquerdo, extrair a raiz quadrada do lado direito. Por isso que apareceu mais ou menos aqui. Bem, agora aqui, aplicando as propriedades de raízes, né, raiz de seção, esse 2 aqui com esse índice que vai eliminar, vou ficar com x entre parênteses aqui, né? X mais b dividido por 2a. Eu já eliminei o parênteses, x mais b dividido por 2a. Do lado direito, eu deixei o numerador aqui como b ao quadrado menos 4ac, a raiz quadrada dele. E o denominador aqui, eu achei a raiz quadrada de 4a ao quadrado, que deu 2a. Próximo passo aqui é isolar o x. Então, subtrair b dividido por 2a do lado esquerdo, então sobrou x, e também b sobre 2a do lado direito, subtrair. Então, fiquei com menos b dividido por 2a. Aqui eu repeti, certo? E agora aqui eu achei o mínimo. Como eu tenho aqui uma soma e subtração de frações, os denominadores são iguais, eu mantive o denominador e juntei os
numeradores. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a, que é a nossa equação aqui, que é a nossa fórmula de Bhaskara. Aqui nessa equação, né, eu tenho aqui neste radicando, o b ao quadrado menos 4ac, ele é chamado de del, tem uma letra grega maiúscula aqui, o del, b ao quadrado menos 4ac. Ele é chamado de discriminante. Por quê? Porque dependendo do valor dele, eu vou saber quantas raízes essa equação vai ter, raízes reais. Se ela vai ter raiz real ou se ela não vai ter, e quantas. Então, se eu calcular o delta, ele for menor que zero, ou seja, for um número negativo, eu não tenho raiz real. Se eu calcular o delta, ele for igual a zero, eu tenho uma única raiz real. E se ele for maior que zero, ou seja, positivo, eu vou ter duas raízes reais. Bem, e assim eu encerro mais essa videoaula. E você que ainda não está inscrito no meu canal, aproveite, clique nesse botão aqui à sua direita, aqui embaixo, faça a inscrição no canal e nos vemos numa próxima aula. Um abraço do professor Carlos Operato.